Fala galera, beleza? Aqui é o Prof. Val, o Divino, e é um prazer estar com vocês novamente, a galera do Class do 9º ano. E aí, beleza, gente? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, né? Maravilha! Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, a gente vai falar de função do segundo grau, galera. Então eu vou mostrar aqui para vocês os gráficos aqui, usar o aplicativo GeoGebra, que é um aplicativo livre, beleza? E aí a gente consegue ver tudo aqui sobre gráficos, sobre resolução, sobre tudo mais. Bom, galera, então vamos lá. Olha só, como é que vai acontecer essa aula de hoje. Eu vou explicar alguns conceitos aqui, ok? Eu vou colocar algumas coisas aqui. Mas depois eu vou para o gráfico e aí a gente vai entrar realmente no GeoGebra e eu vou repetir tudo aquilo que eu estou falando aqui, só que você vai entender graficamente. Tudo bem, galera? Então, primeira coisa, por que que uma função é chamada de segundo grau, né? Então a gente tem uma função polinomial do segundo grau, por quê? Porque a lei de formação dela contém um polinômio do segundo grau, ok? Então polinômio é uma coisa que vocês já aprenderam lá no 8º ano, né? Já viram mais esse ano aí com certeza, alguma coisa vocês já viram. E a gente tem, na sua lei de formação, tem um polinômio, contém um polinômio de segundo grau. Então, vocês esse ano já estudaram bastante equações do segundo grau, inclusive com o tio Val, o Divino. E eu vou mostrar para vocês uma função que pode ser considerada uma função do segundo grau, aqui. Então aqui tem uma função que é considerada uma função do segundo grau, porque, como eu disse, na sua lei de formação tem um polinômio do segundo grau. Ok, maravilha. E eu preciso falar algumas coisinhas com vocês sobre isso. Primeiro, toda função do segundo grau tem um gráfico que é um formato de uma parábola. Tudo bem? Então, quando eu falar do gráfico com vocês, eu vou mostrar a parábola e vou falar algumas coisas importantes ali. Eu estou fazendo assim, pessoal, mas pode ser assim também, tá? Ok? Então, a parábola pode ser com a concavidade para baixo ou com a concavidade para cima. Tudo bem? Concavidade para baixo ou concavidade para cima. Beleza? Uma outra coisa que a gente vai falar hoje é sobre os zeros da função. Então, o que são os zeros da função? Zeros da função é simples. É quando a função é igual a zero. Olha que fácil. Então, zeros da função é quando a função é igual a zero. Às vezes a gente ouve isso, né? Você tem que achar os zeros da função. Zero da função, meu Deus, zero da função. Zero é zero. Existe um zero da função? Existe um zero do Val Divino? Não, zero é zero. Não, o zero da função significa exatamente isso. Quando a função é igual a zero. Então você vai pegar aquele polinômio e colocar igual a zero. Opa, mas isso eu sei resolver. Vai cair numa equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau não é assim que a gente coloca? O polinômio do segundo grau igual a zero. Eu sei resolver isso. A gente vai resolver isso também, tá bom? Um pouquinho mais rapidinho, porque o nosso foco não é resolução de equações do segundo grau. Nosso foco é a gente estudar a função. Tudo bem? Outra coisa importante, ainda em relação aos zeros. Lembra lá em equações do segundo grau, quando delta era positivo, quando delta, ou discriminante, né, negativo, e quando o discriminante ou delta é igual a zero? Tinha algumas propriedades importantes ali. A gente vai ver isso graficamente agora também. Tudo bem, galera? E também vai estudar uma coisa importante que a gente não viu em equação do segundo grau, tá? A gente vai ver agora, porque tem tudo a ver com o gráfico, né, ou com ponto máximo e ponto mínimo, que é justamente falar do vértice. Então, o vértice dessa parábola, tudo bem? O vértice da parábola, ele pode ser um ponto máximo, onde a parábola justamente ela, digamos, faz a curva, né? Ela começa crescendo, crescendo e depois ela vai decrescer, ou o contrário. Ela está decrescendo, decrescendo, depois ela começa a crescer. Justamente esse ponto da virada aí, assim ou assim, né? Que é chamado de vértice da função. Ele vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo. Vértice, você já sabe de geometria, né? Já tem 200 milhões de anos. Você já sabe que vértice é um ponto, ok? Então é o ponto máximo. É justamente naquele ponto que o valor da função é máximo. Ou o contrário, naquele ponto que o valor da função é mínimo. Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai para o GeoGebra. Eu estou na versão, eu vou mostrar para vocês a versão online. Inclusive vocês podem até dar uma olhadinha no endereço lá. É super legal esse aplicativo aí. Não é um joguinho, tá bom, gente? É um joguinho, vou brincar com esse não. Não, mas é legal também para vocês conhecerem. Beleza? Valeu!
Pois é, galera. Então estamos aqui no GeoGebra, como eu disse a vocês, né? É um aplicativo livre. A gente já viu também isso na aula de função polinomial do primeiro grau, né? E aí vamos lá, olha só. A gente tem aqui o GeoGebra com os eixos cartesianos, né? Aqui a gente tem o eixo do x da abscissa, né? E aqui o eixo das ordenadas, que no caso aqui vai ser o nosso eixo da função, né? Do f de x, ou do g de x, ou do h de x. São as três funções que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem, galera? Então aqui, ó, vamos começar com f de x, beleza? Aqui a gente tem a nossa função já desenhada, traçada no gráfico, né? E aí a gente tem aqui uma função com concavidade para cima, tudo bem? Por que a concavidade dela é para cima, né? Então, o que define a concavidade ser para cima? Vamos lá na informação dela. Define justamente o A, tudo bem? Então, A é quem? É o coeficiente do x ao quadrado, né? Então, se o A é positivo, a gente tem uma concavidade para cima. Se o A for negativo, deixa eu mudar aqui a galera aqui, olha. Vou colocar aqui negativo. Aqui positivo. E aqui positivo. Olha lá o que a gente tem, olha. Eu tenho uma função com as mesmas raízes, né? Vou falar disso também. E só que a concavidade dela está para baixo. Tudo bem? Então deixa eu voltar. Pode deixar assim mesmo. Podemos estudar ela assim mesmo, tá bom? Então vamos lá, olha só. A gente tem aqui uma função com concavidade para baixo. Ela toca duas vezes o eixo x, né? O eixo das abscissas. E aí, o que significa isso? Significa justamente os zeros da função. Ou seja, como eu disse a vocês, esse eixo aqui vertical é o eixo que vai representar os valores da função, né? Então, olha lá. Ó. Então, se eu tenho um ponto aqui qualquer, por exemplo, esse. Esse ponto aqui, pessoal, é o ponto 0, 4 ou 4, 0. É o 0, 4 ou é o 4, 0? É o ponto 0, 4, olha lá. Por que é 0, 4? A gente sempre fala primeiro no eixo horizontal, o eixo das abscissas, depois o eixo das ordenadas, né? Então, ele é 0 na horizontal, ou seja, ele vale 0, né? Ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, esse ponto. E ele é 4, ele vale 4 na vertical, ele vai 4 unidades para cima, tudo bem? Ele é o 0, 4. O ponto 4, 0 estaria aqui, tá? Que por acaso, por uma coincidência, também está na nossa função, também está no gráfico da nossa função, beleza? Mas é só uma coincidência, tudo bem? Então o ponto 0, 4 aqui, ó, nesse ponto aqui a abscissa vale 0 e a ordenada vale 4. Tudo bem, galera? Esse ponto aqui é importante? É importante, por quê? É quando x é igual a 0. Opa, vamos pensar lá na função, olha só. Se x é igual a 0, galera, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, vai sobrar quem? Somente o 4. Então já tem uma coisa importante sobre o gráfico dessa função aqui, galera. Não só dessa, como das outras, né? O c, o coeficiente c, que é o termo independente lá, né? Quando a gente estuda em polinômios, é o que não tem letra, né? O c é justamente aquele, o valor de f de x quando x é igual a 0. Então é onde toca o pessoal fala assim, onde toca o eixo y, né? É onde toca o eixo das ordenadas ali, onde toca o eixo vertical. Tudo bem, pessoal? Então é sempre o ponto 0 e c. Tudo bem? Porque se x é 0, isso vai dar 0, isso vai dar 0, vai sobrar justamente c. Beleza? E esses outros dois pontos aqui, olha, vamos marcar os outros dois pontos. Temos esse ponto aqui e esse ponto aqui, os pontos B e C. Eles são os zeros da função. Por que eles são os zeros da função? Vai, eu consigo te explicar justamente aqui, ó, te mostrando o valor deles. Olha lá, nome e valor. O valor deles, ó, aqui, ó. Então, o que significa ser os zeros da função, né? É quando a função é igual a 0. Quer dizer que se eu resolver essa equação do segundo grau aqui, ó, menos x ao quadrado mais 3x mais 4 é igual a 0, as raízes dessa equação são justamente os pontos onde y, ou, né, o f de x vai ser igual a 0. Então, se você resolver a equação menos x ao quadrado mais 3x mais 4 é igual a 0, se você resolver essa equação, você vai achar quais pontos?
Você vai achar que x é igual a menos 1 ou você vai achar que x é igual a 4. Pode resolver aí que você vai ver. Beleza? Então, se a função de x, se f de x é igual a 0, então x é igual a 1 ou x é igual a 4. São justamente as soluções da equação, são justamente os zeros da função. Quando x é igual a 4, essa função vai dar 0. Quando x é igual a menos 1, essa função vai dar 0. Por isso que eles são conhecidos como zeros da função. Tudo bem? E outra coisa que eu preciso falar com vocês também. Eu preciso falar sobre esse pontinho aqui, que já está até meio tímido aparecendo aqui, ó. Ele está chamando de extremo. 1.5, né? A gente usa vírgula, né? 1,5 e 6,3. O que quer dizer isso aqui? Esse é o ponto é o valor máximo que a função atinge. Então a função aqui ela atinge, por exemplo, aqui ela vale 0, aqui ela vale 4, aqui ela vale 0, mas tem um ponto aí, um vértice, que é o ponto máximo da função, o valor máximo que a função atinge. É justamente esse cara que está chamando de extremo, e a gente chama de vértice do gráfico, tudo bem? O vértice da função, o valor máximo nesse caso, né? Se a concavidade for para cima, vai ser o valor mínimo. Tudo bem, galera? E existe uma maneira de calcular isso. Não é só assim, olhando o gráfico, como é que é? Não, não é só assim não. Tá bom, galera? Então, como que eu calculo esse cara aqui? Tem uma maneira que eu acho até mais fácil, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Como é? O gráfico dessa função, essa parábola, ela é simétrica. Se eu traçar uma linha vertical aqui, ó, justamente nesse vértice, ela vai ser simétrica em relação a essa reta. Ou seja, o que tem para a esquerda vai ter para a direita, espelhado, tudo bem? Então, a distância entre menos 1 e 4, que é justamente essa distância aqui, ó, dá 5 unidades, não é verdade? 5 unidades, se eu chegar na metade, é 2,5. Então, 4 menos 2,5, galera, vai cair justamente aqui, ó, em 1,5. Opa! Então, o x do vértice, que a gente fala, né, é 1,5. Tudo bem? Tá aqui. E para eu saber o 6,3, ó, querido, como é que eu faço? Simples. Você vai lá na função e coloca x igual a 1,5. Substitui. Aqui, ó. Substituindo aqui, galera, você vai achar que x por 1,5, né? Você vai achar 6,3, que é justamente esse outro ponto aqui. Ah, Valfrido, tem outra maneira? Tem uma outra maneira, tá? A outra maneira é a seguinte, olha, vou colocar aqui na ferramenta texto, para ficar mais fácil de eu explicar para vocês. O x do vértice, galera, o x do vértice, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo achar a funçãozinha aqui, olha. Acho que é aqui. Aqui. O x do vértice, pessoal. O x do vértice é igual a quem? É igual a uma fração. É igual a menos b sobre 2a. Aí saiu exatamente o que eu queria. Menos b sobre 2a, pessoal. Tudo bem? Como assim? Que b e que a é esse? Pelo amor... B e a. Aqui, ó. Aquele b e aquele a. Daqui, ó. Da lei de formação lá. Tudo bem? Então aqui no caso 3, né? E aqui o a é menos 1. Tudo bem? Na verdade, galera, tem gente que coloca assim, tá? Menos b sobre 2a. Só que eu prefiro colocar assim, olha. Menos b sobre 2a. Olha lá, ó. Tudo bem? Então a fração é negativa, não é só o b que é negativo. Beleza? E o y do vértice. Então, repito, se você colocar aqui, ó, menos b sobre 2a. B é 3, né? Então 3 sobre 2 vezes a. A é menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 dividido por menos 2. Só que tem um sinal de menos aqui na frente. Então vai ficar positivo, né? 3 dividido por menos 2 vai dar menos 1,5, ok? Só que com esse menos aqui, o oposto, né? Mais 1,5, que é justamente o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice é tipo que nem a mesma coisa aí, tá? Mas não é. Parece, mas não é. Olha lá. O y do vértice, né, que a gente chama,
é o valor da função ali eu ia falar extremo, ó. É o valor da função no vértice, né? Y do vértice, no vértice, né? Ponto máximo nesse caso aqui é menos. E aí vamos lá de novo para a fração. E agora eu não vou achar o delta, hein? Ou vou. Menos delta sobre 4A. Olha lá. Menos delta sobre 4A. Se eu cliquei no lugar errado. Vamos lá, tio. Menos delta sobre 4A. E para isso você vai ter que calcular o delta, galera. É aquele mesmo delta que você já calculou inúmeras vezes para resolver a equação. Se você precisou calcular os zeros da função aqui, você já calculou esse delta lá, tá? Se você resolveu pela fórmula de Bhaskara, né? Você já calculou esse delta, pode aproveitar esse resultado. Se não, usa lá b ao quadrado menos 4ac, calcula o delta direitinho, você vai achar o 6,3, exatamente aquele 6,3 que eu já mostrei para vocês, galera. Então, a função é justamente essa, galera. Eu falei para vocês dos zeros, é quando a função é igual a zero. Você coloca naquela lei de formação lá que ela é igual a zero, aquele polinômio é igual a zero. Caiu numa equação de segundo grau, resolve, achou os zeros da função. Aí você pode marcar esses pontos. O valor de C é justamente onde o gráfico da função toca o eixo Y, né? O eixo do f de x aqui, né? Então 0, 4. O vértice, olha lá, ó, o vértice que ele chamou de extremo, é justamente o ponto máximo ou o ponto mínimo, dependendo da situação, né? Tudo bem? E é isso, pessoal. Agora eu vou colocar os outros gráficos para vocês também, que eu só preciso falar mais de duas coisinhas rapidamente. Uma coisinha, na verdade. Ó. Valfrido, tudo bem, já entendi aqui, ó, o A é positivo, então a concavidade vai ser para cima, isso aí já estava pensando nisso já e tal. Mas, deixa eu só esconder esses pontos ali, né? E aí, galera, o que acontece? Tá, vamos lá. E aí, o que acontece, galera? A concavidade aqui é para cima, só que eu não sei se você percebeu, mas esse gráfico aqui ele só toca uma vez no eixo X. Isso quer dizer o quê? Aí tem que lembrar lá de equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, a gente viu que quando delta é igual a zero, a equação só vai ter uma raiz, né? Na verdade, né? Falando segredo aqui, não sei porquê, mas na verdade tem duas raízes, né? Iguais, tudo bem? Então a mesma raiz de multiplicidade 2, ok? Então só vai tocar uma vez aqui no gráfico. Quando a gente tem um delta positivo, acontece isso aqui, ó. Toca duas vezes no gráfico. E quando o delta é negativo, é exatamente isso aí que acontece, ó. Ele não toca no gráfico, ele não tem raiz real, lembra? Quando o delta é negativo, na hora de eu tirar a raiz de delta, eu vou tirar a raiz quadrada de um número negativo. Não tem raiz real, galera. Tudo bem? Vou deixar as três aí para terminar bonitinho. E é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês de equação de função do segundo grau, função polinomial do segundo grau, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Essa foi a nossa última aula, galera do nono ano do Classe. Beijoca no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e um abraço.